estou atrasada, sou eu? Não, não, você está no horário, está tudo bem. É que vamos começar. Bom, boa noite a todos e todas. Hoje é dia 12 de abril de 2022. Esta aqui é a 29ª aula, né, do curso nosso de Segurança e Saúde no Trabalho. A penúltima aula, né, penúltima aula. Mais essa e mais uma que a gente vai falar de acidente de trabalho. Então, durou, hein? Né? Nossa, né? Mas quanta água passou por baixo dessa ponte aí, desde quando a gente começou, 27 de julho, né? Mas eu acho que o resultado foi bom. Mas eu vou, assim, vou começar a apresentação para a gente começar a conversar, tá? E aí a gente vai bater um papinho aqui. Então, beleza? Então, aula 29, então, né? Análise de acidentes. Vocês vão falar em duas aulas, um assunto muito importante, análise de acidentes, né? Olha essa foto aí, né? Pior que eu já vi essa situação na minha igreja, viu? E acontece mesmo, né? E nas igrejas, muitas vezes, o pessoal não tem, né, segurança, né? Não cuida da segurança. No domingo mesmo de Ramos, lá teve uma pessoa que passou mal, não tinha uma maca, demorou o pessoal do resgate chegar, a missa continuou, uma situação desagradável. Eu vou te falar, nós não estamos preparados, né, para acidente, nós não estamos preparados para acidente. Né? E eles acontecem mesmo, né? E Ô, acidente. Gilmar, Oi. professor Gilmar, não sei se você vai explicar aí agora como seria o correto nessa foto. O Porque eu já correto. vi essa foto e eu fico imaginando assim, como que é o correto dentro das normas? Porque eu fico imaginando aquela torre lá quebrando. Você vê Acho que que ele eu sou está meio catastrófica. Você vê que ele está preso aí numa corda, né? Numa corda, ele tem um cinto aí, um banquinho, né? E uma corda. Na verdade, para fazer esse trabalho em altura, tem que ter aquelas cadeiras suspensas, né? Para pintar, e não é essa pintura que ele está fazendo assim, com cabo de aço, com cabo mesmo, né? E cadeira de levatória, que é bem segura. Aí, né? Se quebrar a corda, ele vai para o chão, né? Então, e outra, como é que ele faz para se movimentar, né? De cima para baixo, de baixo para cima? A situação aí está bem complicada para ele, né? Eu fico, se eu tivesse nessa, uma vez, a gente está falando assim, né, eu vi, nós fizemos um evento em São Bernardo, a gente colocou lá uma legislação, o Luiz Marinho na época era o prefeito, uma lei para o pessoal fazer também o registro do acidente de trabalho, mesmo em hospital particular, não só em todos os hospitais, né? Aí até o pessoal achava que ia ter um aumento de acidentes, e na verdade não ia aumentar os acidentes, eles iam ser registrados. E aí a gente saiu, fizemos esse evento lá na prefeitura, saímos lá todo feliz, e aí fomos fazer uma panfletagem lá na Praça da Matriz, né, da minha igreja, lá na Igreja Matriz. E aí cheguei lá, tinha um cara lá em cima também, trabalhando nessas condições aí. Aí eu fui procurar lá o Nilson, não estava. Aí eu cheguei para o carinha e falei: escuta, quero falar com o chefe aí. Quem é o chefe aí? Ele falou: o chefe não está. Eu falei: não, cadê o chefe? O chefe que se machucou e foi para o hospital. Eu falei: esquece, né? Quer dizer, o pessoal, esses são os terceirizados, né? Esses são os contratados aí que não têm experiência, mas, por exemplo, com uma cadeirinha queria que ter um local, né? Um lugar para fixar, né? O cabo, né? A cadeirinha dá para você movimentar, né? Para lá, para cá, e com a corda assim, eu fico imaginando como é que ele faz, né? Para ir para cima, para baixo, para os lados, né? E as latas de tinta tudo pendurada lá no banco, né? Então totalmente errado, né? Então
tem meios, né? Tem meios adequados para fazer isso aí. O cinto dele até que precisaria ver melhor, né? Porque o cinto de segurança ele tem que ter dois mosquetões, que a gente chama, né? Porque quando ele sai de um lugar para ir para outro, ele tem que tirar de um lugar e colocar no outro, né? Então, está errado, perigoso, né? Tem que em condições totalmente adversas aí, e o risco de morte é muito grande, né? Porque com certeza, se ele cair daí, ele vai morrer. Além disso, o trabalho, né, totalmente anti-ergonômico, lembrando que a gente teve aula de ergonomia passada, né? Teria que então é muito complicado aí. Mas tem jeito bem mais seguro, tem jeito seguro de fazer esse trabalho, viu? Não é, e não é esse, tá? Não é dando laço na ponta da torre, né, que ele vai conseguir ter segurança aí nesse trabalho. Então, bom, falando dos acidentes, né? Primeiro que os acidentes eles não são acidentais, né? Essa palavra é até um, uma armadilha, né? Eles são eventos previsíveis, evitáveis. Por exemplo, é possível prever que esse rapaz que possa cair, né? Bem possível. E dá para evitar também, né? Por meios adequados de trabalho em altura, de segurança. Então, por isso que a gente fala na pastoral operária que a morte do trabalho é uma morte matada, né? Não é uma morte morrida, porque ela poderia ser evitada, né? E sempre poderia ser evitada, inclusive essa aqui, né? Então a gente precisa conhecer realmente, né? Você não sabia, por exemplo, né, dos meios adequados de segurança aqui para fazer esse trabalho, né? Mas quem faz esse trabalho tem a obrigação de saber. Quem contrata também, né? Tem que saber que quem contrata muitas vezes não sabe, né? Não sabe quais são os meios adequados, né? Deixa na mão do. Só que muitas vezes o padre, que, por exemplo, provavelmente é o gestor aí que contratou, né? Não sabe que se esse cara morrer, o padre ele vai até ser responsabilizado, né? Por um acidente, por uma morte aí. Então, lógico, a gente precisa conhecer para entender como é que se realiza o trabalho, para agir, né? De forma que ele possa realizar esse trabalho com segurança, tá? Né? E, lógico, conhecendo os riscos, né? Conhecer os meios para evitar o acidente, então aí a gente faz a prevenção. Né? Quando a gente fala lá, por exemplo, no nosso PGR, né? Também tem que ter os casos de acidentes ocorridos, o objetivo de análise de acidente, o principal objetivo de analisar o acidente é justamente esse, né? Prevenir para que outros acidentes não ocorram. Na verdade, não é bem prevenir. Prevenir seria uma palavra para evitar que o mesmo primeiro, né? Mas seria mais corrigir a situação para que outros acidentes não ocorram. Né? Mas a prevenção é essa, né? Agora vamos trabalhar num caos aí. Vamos, né? Não sei se vocês conhecem, eu trabalhei muito, né, nesse ambiente onde tem lá um robô lá dentro, não dá para ver direito, né, porque tem essa tela quadriculada aqui, né, impedindo que as pessoas entrem, mas tem um robô lá dentro, né, e aí tem essa tela fechando aqui, toda lateral, tá? E aí tem um robô faz um trabalho lá, né? Vamos entender o que aconteceu no acidente, né? O trabalhador que apanhou do robô. Então, o trabalhador entra na zona de operação do robô. Então, o trabalhador entrou naquela célula lá que a gente viu, naquela, né, onde o robô trabalha. Né? O robô ele faz solda em pallets de aço e o trabalhador entrou lá dentro. A gente viu, né? A área cercada, né? Tem uma cerca lá, tem um portão eletrônico, tá? E na entrada, não sei se você deu para ver, mas tem um cartaz lá: perigo, proibido o acesso à zona do robô. Então tem uma... Opa, tem gente. O Emerson chegando aqui.
Oi, Emerson, boa noite, seja bem-vindo. Eu vou voltar um pouquinho por causa do Emerson, tá? Então, nós estamos no caso aqui, Emerson, analisando esse acidente aqui, tá? A gente tem aqui uma área cercada, né? Aqui tem uma placa perigo, né? Não entre. E lá dentro dessa área cercada tem um robô, tá? Então a gente está analisando o acidente, tá? E aí o trabalhador entrou naquela zona de dentro lá na área de trabalho do robô. Como a gente viu, a área é cercada, né? Tem uma cerca lá, portão eletrônico. Esse portão eletrônico é o seguinte: esse portão eletrônico, se você abrir o portão eletrônico, automaticamente o robô para, né? Então, ou deveria parar. Então, e tem aquele cartaz lá. Alguém ia falar alguma coisa? Bom, ao entrar naquela área de robô, o trabalhador não viu o óleo no chão. Tinha óleo no chão, aí ele escorregou, e aí escorregar ele foi atingido pelo movimento do robô, né? O robô acertou, deu um tapa nele. O trabalhador quebra o braço e sofre vários ferimentos. Graças a Deus, viu? Foi sorte. Eu conheço vários casos de pessoa que entrou na zona de robô e morreu, tá? Morreu. O robô atingiu ele e morreu. Não é difícil acontecer, não. O SESMIT, né, o Serviço a segurança da empresa, né, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT, né, a empresa investiga o caso e conclui que o acidente foi decorrente de ato inseguro por desobedecer ordem de serviço. A ordem de serviço lá sugeria que ele não poderia entrar lá na área de robô. Sugere reforço no treinamento para seguir as normas de segurança. Tá? As normas de segurança aí, e provavelmente diz que o cara não pode entrar na área do robô. A empresa apoia, né, o SESMIT, dá uma advertência no acidentado e ameaça demitir por justa causa o trabalhador por ele deixar de cumprir as normas de segurança. Então, é isso que aconteceu e é isso que acontece muito, muito nas empresas. Tá? Vamos continuar aqui. Entenderam o contexto do acidente? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Vamos agora fazer algumas afirmações, depois vocês vão dizer para mim se vocês concordam, se não concordam, se concorda parcialmente, né? E tente justificar. Tá? Então, primeiro, um trabalhador responsável e experiente teria seguido as regras evitando o acidente? Sim ou não? Né? Pensem aí, depois vocês vão falar. Aí fala de uma vez só, que são 3 perguntas. A empresa agiu com rigor para preservar a cultura de segurança da organização, pois, se fizer vista grossa, os procedimentos de segurança viram letra morta e são desmoralizados. Sim ou não? Né? Aí vocês vão responder. A análise não considerou a falha técnica do portão. Lembra, eu falei que a NR12, né, aquele portão eletrônico, se a pessoa abre o portão, o robô não poderia funcionar. Tá? Então, isso na NR12 até uma exigência da NR12. Nessa análise, não considerou essa falha técnica, né? Mas a conduta do SESI é essencialmente correta, pois o treinamento melhora a consciência do risco e evita novas ocorrências. Então, eu vou perguntar para vocês aí, para vocês me responderem essas 3 perguntas aí. Primeiro, quem quer falar primeiro aí? Primeiro, ninguém? Então, eu vou escolher alguém aí, hein? A primeira, sim. A Maria Aparecida acha que sim, um trabalhador responsável e experiente teria evitado acidente. Muito bem. E a segunda pergunta? A empresa agiu com rigor para preservar a cultura de segurança da organização, tal? O que você acha?
que sim. Sim, tá. Bom, a gente viu que a análise não considerou a falha técnica do portão, né? Mas você acha que a conduta do SESB é correta, né? Pois esse tipo de treinamento melhora a consciência do risco e evita novas ocorrências? Sim. Sim, tá bom. Você, então, seria uma pessoa lá, o senso comum da maioria. A maioria pensa como você, mas depois a gente vai ver melhor. Não estou dando spoiler, não. Mas vamos Porque lá. se ele. Niceia, o que você acha, Niceia? A mesma coisa? Você concorda com a Maria Aparecida? Não, a questão do item 1 e do item 2, eu acho que o que não está nas perguntas, e o problema, eu acho que é sempre o que não está claro, né? O que não está evidente. O que não está nas perguntas, nas questões, esse profissional ele não teria recebido uma ordem de entrar lá? Porque o que acontece muito em empresa é que você recebe a ordem e depois ninguém falou nada, ninguém viu nada, ninguém sabe nada, tá? Você tá quente, mas depois a gente vai ver aí. Então, o item 1. Então, eu coloquei um ponto de interrogação. O item 2. A empresa agiu com rigor para preservar a cultura de segurança da organização. Pois, se fizer vista grossa, os procedimentos viram letra morta e são desmoralizados. Eu acho que a empresa não quis assumir a responsabilidade dela. Ela não analisou a falha técnica, ela não verificou se teve uma ordem incorreta, ela não fez assim, a culpa é dos outros, né? O culpado são os outros. Tá? E o Sérgio, para mim, foi uma decepção total, porque ele não avalia profundamente a situação, ele não verifica, não busca o contexto. Então, para mim, ele acabou fazendo o oposto do que seria o papel dele. Isso para mim está muito claro. Porque mesmo quando o trabalhador tem uma responsabilidade, eu não gosto de usar a palavra culpa, eu acho que a função dos órgãos de proteção é proteger. E garantir respostas que garantam o processo, e dar respostas que garantam o processo educacional, mas que preserve a figura do trabalhador. Eu acho que essa resposta do SESB só seria válida quando um comportamento é criminoso, é intencional. Aí cair, sim, aí É outra história, depois a gente vai conversar sobre isso. Então é isso. Beleza. Neise, e você? O que você acha? Nenhuma das alternativas acima. Porque a questão é por que o funcionário entrou ali? Né? E responderia isso que a Nissaia falou, o contexto que ele entrou, né? E cultura como é? Moralizado, desmoralizado em relação à vida, não cabe, né? Tá. E o Emerson? O que o Emerson pensa, Emerson? Emerson foi jantar, eu acho. Não. Eu estou vendo ele. Boa noite a todos. Aqui a internet está meio complicada aqui, não está girando legal. Mas boa noite a todos, professor Gilmar, Maria Aparecida, Neise. Boa noite. Enfim, pessoal, eu vejo assim, pelo questionamento que está sendo colocado, eu acho que a parte, tanto o trabalhador quanto a empresa, a responsabilidade ela é dividida e solidária, né? Agora, quanto mais experiente fica o trabalhador, menos ele segue regra. Então, existe essa variação aí de até que ponto vai a responsabilidade de um e até onde termina do outro. A segunda pergunta ali, a empresa agiu com rigor a preservar a cultura de segurança da organização. Quando há um problema de acidente, efetivamente, ou que vai acontecer um acidente, é o que mais uma empresa teme. Ela fica sobre as condições de não ter esse tipo de sinistro dentro do seu campo de trabalho.
E o terceiro ponto ali, a análise não considerou a falha técnica do portão, mas a conduta do SESMIT é essencialmente correta. O SESMIT sempre vai trabalhar em nome da empresa. Então, eu não vejo nada aqui que não seja diferente de que ele vai preservar tudo, quem é o responsável pela empresa para que esse não venha a pagar sensivelmente pelo bolso toda a responsabilidade do efetivo acidente já acontecido. Então, a minha opinião, o trabalhador é responsável em parte da empresa e em parte do empregador. A empresa age com rigor quando ela está verificando que há um acidente, ela vai agir sempre. E a questão do CEF também vai só verificar o lado da empresa, na minha opinião. Pode falar, Mircea. É uma pergunta para o Emerson. Eu pensava, olha como eu sou ingênua, eu pensava que o SESMIT era um órgão mais democrático, mais técnico, mais... mas entendeu, né? Acabei de aprender uma. Não, mas o SESMIT, né, NR4, são trabalhadores da empresa, o médico da empresa, o engenheiro da empresa, o técnico de segurança da empresa, né? Quem não é da empresa é o da NR5, o CIPERO, né? Por isso que esse curso é importante aqui, por isso que muitas vezes a Fundacentro considera mais importante até a CIPA do que o próprio SESMIT. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu sempre faço essa pergunta aqui nos cursos de segurança, de engenharia de segurança que eu faço, e eu tenho muitos alunos que são técnicos de segurança também. Eles vêm lá, fizeram técnico de segurança, depois fizeram engenharia, depois fizeram engenharia de segurança para ser engenheiro de segurança. E eles já vêm com essa cultura. A maioria sempre dá sim para todos os 3 itens. Sempre, sempre. A maioria, grande maioria, tá? Os que muitas vezes que não têm experiência pensam um pouquinho, mas a maioria é que nem a Maria Aparecida falou. Sim, 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 é isso aí. Agora vamos analisar melhor esse acidente aqui, tá? Uma investigação melhor aqui. A solda dava defeito sempre, né? Então, precisava entrar porque a solda dava defeito. Tinha que fazer um retrabalho. Então, era normal entrar para fazer retrabalho. Tá? Falei antes, com esse tanto de acidente que eu já até falo antes. Esse retrabalho aí, então, além de soldar, ele empilhava as peças também. Então, tinha que entrar, né? As peças eram pesadas e grandes. Os trabalhadores entravam habitualmente na zona do robô para checar os defeitos, mas ainda marcar as peças para fazer o retrabalho, né, para consertar, né, para fazer uma solda manual. Era habitual bypassar o portão. Tá? O que é bypassar o portão? É o seguinte, quando você abre o portão, ele trava o equipamento. Né? O robô não pode funcionar por causa disso, né? Mas não deveria funcionar. Mas muitas vezes, o que o pessoal faz? Elimina esse dispositivo de segurança, muitas vezes até para trabalhar, ver o robô trabalhar ali perto, o pessoal sabe mais ou menos o movimento do robô, só que o cara caiu, né? Ele escorregou lá na próxima de óleo, então ele acabou entrando mais na zona de robô ainda, e caiu, mas era normal o pessoal entrar, tá? E isso é um erro. Então não essa falha técnica aí era conhecida, a chefia sabia, né? Era ciente dessa situação. Ou seja, o portão aberto não parava o robô, como manda em R12, né? Em R12 tem até item específico para isso aí. Então, já é um descumprimento de uma norma aí de segurança. E área de gargalo de, segurança, de produção. Quando é área gargalo, o pessoal não para nem a pau para arrumar. Né? Para arrumar o robô, para arrumar... Porque é gargalo, tem que... Ali se parou para toda a produção. Então, eles vão trabalhando até... Né?
E já tinha tido acidente antes, né? Vários trabalhadores já tinham levado tapas do robô, né? Olha o risco aí de alguém morrer, né? Então, a primeira lição é nunca se contentar com a primeira versão. Primeira versão, né? Precisamos ir ao fundo, como vocês falaram, né? Os trabalhadores eles tinham que se ajustar à situação precária para tirar a produção, né? Que a gente fala. Então, eles trabalhavam no meio dessas condições de risco aí, né? Para poder produzir. E esse ajuste era feito já há muito tempo com sucesso, só que a situação era frágil. Tinha o risco, tanto é que várias pessoas tinham tomado tapa do robô. E esse tipo de burla, né? O fato de você bypassar o portão dá é chamado de burla. Você mexe no equipamento, você burla o equipamento, você tira a segurança do equipamento. Isso é muito comum nas empresas, né? O pessoal, muitas vezes, para aumentar a produção, eles burlam o equipamento, né? Às vezes, até para resolver problemas de produção, né? Por isso que é importante ouvir os trabalhadores. Você jamais vai saber dessa burla se os trabalhadores não te informarem, né? Então, numa análise ali do SESMIT, por exemplo, dificilmente os caras iam falar para o SESMIT aquilo lá que eles estavam burlando a segurança, tá? O SESMIT falou assim, pô, devia parar o robô, mas eles nem pensaram que tinha tido burla, porque apesar do chefe sabia, os trabalhadores sabiam, mas o SESMIT não sabia, tá? Achava que não tinha isso, né? Ou seja, não analisaram, né? Não chegaram a analisar isso daí. E essa visão, né, que a gente fala é restrita do trabalho dos acidentes, quer dizer, essa questão aí de pegar, colocar a culpa no trabalhador, né, e dar advertência, reorientação, diálogo de segurança, é muito comum nas empresas, tá? E esses padrões, né, falar, você não seguiu a norma de segurança, não seguiu o padrão, não seguiu a ordem de serviço, o procedimento de trabalho, enfim. Precisa entender, muitas vezes, se a pessoa não segue a norma, por que ele não segue a norma? Tem um motivo, tá? Ele não vai não seguir a norma sem motivo nenhum. Então, tem que entender por que ele não seguiu, tá? Então, essa é uma segurança de papel, né? Que o papel diz que para não entrar, mas ninguém obedece o papel, quer dizer, uma segurança de fachada, tá? E essa questão de vigiar e punir. O Taylor já falava disso e a gente vai falar também disso já, né? Então, na verdade, não dá para individualizar, né? A gente vê aí que tem muitas causas, né? A gente tem a questão do portão, tem a questão do robô do retrabalho, tem o óleo lá que provavelmente tinha falta de manutenção, enfim, tem várias, né, várias causas, vamos dizer assim. Não é uma única causa aí. Aliás, o acidente, normalmente, ele é multicausal, que a gente chama, quer dizer, tem mais do que uma causa, 2, 3, às vezes muito mais. Né? Tem acidentes bem complexos que têm várias causas. Né? A gente usa, muitas vezes, para acidentes complexos, né? Analisar um outro modelo chamado árvore de causas. Mas a gente também vai falar sobre isso mais, né? Então, a segunda lição é preciso conhecer o trabalho real, tá? Lembra que a gente, né, falou disso da ergonomia da atividade, né? Tem o trabalho prescrito, aquele que está no papel, e o trabalho real. A gente precisa conhecer o trabalho real, tá? Então, é assim que a gente vai começar a falar sobre isso, né? Primeiro que a investigação, um chama de investigação, outro de análise, né, de acidentes, é uma oportunidade de aprendizagem organizacional. Ou seja, quando você faz uma investigação, uma análise do acidente adequada, você vai aprender, né, entender o que está acontecendo, né, entender os erros organizacionais. Por exemplo, vai entender
que a manutenção não funciona, se não funciona aí, pode ser que não funcione em outros lugares, vai entender que ninguém fala com os trabalhadores também não têm liberdade para falar, enfim, né? E, então, o análise do acidente serve para isso. Quando a gente fala em PGR, né, e agora, se a gente lembrar, os acidentes, né, as ações para prevenir os acidentes têm que ir para o PGR também, né? Então, se você não tiver os acidentes, né, ou incidentes, quando não tem o acidente, a lesão em si, você não tem como identificar, né? Como é que você vai identificar esses riscos se você não tem o acidente? Então, é uma oportunidade para identificar onde estão os problemas, onde estão os riscos que não foram controlados, né? Então, entender as causas, né, ou quais causas que contribuíram aí para o acidente, é importante para, então, poder desenvolver ações, né, medidas de controle, medidas preventivas para evitar acidentes similares no futuro. Bom, existem vários modelos de análise de acidente, tá? A gente vai falar aqui do modelo mais atual. A Maria Aparecida levantou a mão, pode falar, Maria Aparecida. É sobre as primeiras perguntas. Na sequência, teria que ter mais 3 perguntas para a gente ter analisado e dar um sim ou não na resposta, porque eu dei sim nas primeiras perguntas, porque eu não sabia, não tinha entendido o contexto agora que você colocou. Então, a culpa não é do trabalhador, que a área restrita não podia entrar um trabalhador para corrigir um trabalho de um robô. Sim, teria que parar a produção, e não podendo parar a produção, a culpa era da empresa, teria que orientar o trabalhador, ou para, ou ele se acidenta ou morre, porque ele está correndo o risco de corrigir um erro do robô, né? Sim, Ou é você tem robô razão. ou é pessoa. Então, Você aí tem está razão. errado. A empresa é errada. Sim, Maria Aparecida, você tem toda a razão, tá? Acontece que eu quis mostrar aqui assim, sem ir a fundo, porque normalmente não se vai a fundo nessas análises. Exatamente. É normal parar a investigação lá no início, né? Já dar advertência para o trabalhador. É normal não se ir buscar as causas, né? A gente foi aqui atrás das causas e as pessoas e a gente está orientando para que todos façam isso, mas não é o que acontece, entendeu? Por isso que eu quis mostrar, eu mostrei aqui a realidade, né? Normalmente o pessoal para naquelas 3 perguntas, fecha a fatura, dá uma advertência ao trabalhador e toca em frente. E aí ninguém sabe, né, o que aconteceu, não sabe dos riscos e provavelmente vai acontecer de novo. Está morto. Mas é isso, mas foi de propósito que eu fiz isso daí, porque é comum parar naquelas 3 primeiras perguntas lá e não continuar. Aqui para o exercício a gente continuou, mas não normalmente as empresas normalmente não continuam, tá? E cansei de analisar acidente que chegava lá que o pessoal tinha analisado e eu ia ver tinha muito mais coisa por trás do que isso, né? E isso é real. A chefia, o pessoal que analisa aí quer se livrar, quer colocar a culpa no peão e vida que segue, né? E não é bem por aí. Porque isso não resolve o problema, não previne, vai ter acidente, pode ter até morte, né? Porque o robô não é brincadeira, não. Então, o que acontece? Na maioria das empresas, quase totalidade das empresas, alguém. Você quer perguntar mais alguma coisa, Maria? Ah, não, só deixou a mão levantada, né? Então, na grande maioria das empresas, né, após acontecer um acidente, tem essa investigação e análise do acidente, né? E aí é isso, né? Se tem um culpado lá, né, o pessoal identifica o culpado e não segue a investigação, para por ali mesmo, né?
Aí a culpa pode vir caracterizada como forma de não cumprimento de um procedimento. Aqui estava que você não podia entrar. Você entrou, você é culpado, ponto. Né? No erro da operação do equipamento, né? Dele ter pulado algumas partes da tarefa, falta de atenção, ou, enfim, né? Colocar a culpa no trabalhador. Aliás, a nossa campanha da Pastoral Operária de 28 de abril é essa daí, né? Contra colocar a culpa, né, E você viu que eles consideraram o ato inseguro do operador, né? E a gente é totalmente contra isso. Aí, então, identificada essa causa, né, o principal motivo foi o operador, né? Faz o plano de ação corretiva aí. E, geralmente, esse plano de ação tem uma limitação, superficialidade, né, na análise, né, como a gente viu, tá? Na maioria das vezes, o pessoal divulga o acidente aí por meio de diálogos de segurança, né? Rever o procedimento, retreinar o operador, dar advertência. É isso o que acontece na maioria das vezes. É isso que acontece nas empresas. Ponto. Tá? Aí termina a análise do acidente, a maioria dos participantes da análise lá concorda que o operador que foi o culpado, que o comportamento foi o culpado, que faltou percepção de risco da tarefa. E, bom, enfim, aí, como eles não resolveram as causas do acidente, vai acontecer outro acidente, né, e tem um ciclo. Né? E aí o WIC, desde 2003, há muitos anos, aí, precisa ter uma mudança nessa mentalidade do gerenciamento da segurança, tá? Para interromper esse ciclo de culpa, tá? Que ele fala. Não tem até um modelo que a gente vai ver aqui, tá? É o seguinte: primeiro, o erro humano, tá? O erro humano, bom, para começar, errar é humano, tá? Então, o erro é normal acontecer. Todo mundo erra, todo mundo erra. O ser humano, ele não é infalível, né? E aí acontece, ele erra. No caso do operador aqui, ele não foi nem erro, né? Ele escorregou lá, mas, bom, enfim. A maioria das vezes o operador erra. Aí, o que acontece? O operador é aconselhado, disciplinado, punido, que nem nesse caso. Aí o operador perde a confiança, né? Porque, pô, não sou culpado e ainda pago pelo negócio. Aí ele não vai falar, né, para ninguém, né? Aí a gerência cada vez sabe menos das condições de trabalho, porque o operador não fala mesmo. Aí esses erros, né, essas fraquezas, que a gente chama fraquezas organizacionais, elas continuam, né? Mais defeitos encadeiam mais erros e provocam mais erro humano, acidente. Então, esse ciclo não termina nunca, né? Nunca. E mais uma vez, normal isso daí, tá? Muita chefia é igualzinho esse cara da fotografia aí, né? O chicote, né? O chefe, para fazer o trabalhador não errar, não se machucar, porque se ele se machuca, ele é o culpado, é ele que é uma besta quadrada, e se ele não continuar tendo acidente, ele vai ser mandado embora. Mais ou menos isso daí. Normalíssimo isso nas empresas, tá? Podem acreditar em mim. Bom, primeiro que para acabar com esse ciclo de culpa, né, é necessário investigar, o que a gente fez, né? Investigar as causas, né, dos defeitos, tá? Analisar os fatores organizacionais. A gente viu aí que o problema era o robô que apresentava falha, aí os caras não arrumavam o robô porque era gargalo, aí os caras iam empurrando com a barriga, entrava lá, fazia bypass. Então, isso tudo são fatores organizacionais, né, que acabam colocando o operador em risco. Né? A gente chama que são falhas latentes, tá? Essas falhas que estão presentes no ambiente de trabalho, tá? Então, é importante que a gente tenha um modelo adequado para analisar esses acidentes, tá? Para poder identificar, né,
esses erros aí, tá? Então, e aí a gente ficou aqui, deixa eu ver. Então, a gente precisa fazer uma análise da investigação, né? E são duas abordagens. Normalmente tem a abordagem humana, que os trabalhadores. Aliás, a gente tem uma norma, a BNT 14280, que ainda tem ato inseguro lá, uma norma da BNT, tá? Que a maioria das empresas até utilizam esse checklist aí, né? E a abordagem de sistemas, né? Que é aí que você analisa a mais profundidade, né? E a mais tradicional, né, é essa que tem foca a falha humana, tá? E eles falam que a falha humana é causada pelos atos inseguros, tá? O que a gente vê, o não cumprimento dos procedimentos, né? Então, o piloto de avião, enfermeiro, médico, então, enfim, todos, né? Erro normalmente dos trabalhadores aí que operam os sistemas, tá? E aí é normal o pessoal chamar que o cara esqueceu, ou foi negligente, ou omitiu, ou não prestou atenção, né? Ou ainda baixa motivação, porque não estava atento, falta de cuidado. São tudo palavras, né? Resumindo, né? São tal dos atos inseguros, que é o que nós, né, da Pastoral Operária, somos totalmente contra. A gente tem uma campanha, né? Já vai começar de novo, né, agora no 28 de abril, 28 desse mês, que o acidente de trabalho não é culpa da vítima, tá? Nós somos totalmente contra essa visão aí de atribuir o erro ao trabalhador, né? Então, e para evitar esses erros, o pessoal faz treinamento, capacitação, né? Ou coloca o cara, aí pune o cara, né? Ou dá advertência, né? Suspensão, enfim. Eles apelam para o medo, né, das pessoas, para as pessoas até não falarem que teve aquele acidente. Na verdade, existe por trás disso um objetivo de esconder os acidentes, né? No fundo, é isso, né? Faz com que o trabalhador tenha medo de falar dos acidentes, aí o cara se machuca, nem vai no ambulatório, não fala nada, põe lá uma fita crepe no dedo para conter o sangue, né? Porque tem medo e o chefe fica adorando porque não vai contar na conta dele lá um acidente a mais, né? E aí tem um novo procedimento, aí fazem as regras de ouro. Regras de ouro são procedimentos que não podem nunca deixar de ser cumpridos, né? Então, são a regra de ouro, né? São procedimentos que tem que cumprir, né? Regra de ouro. Aquela regra tem que cumprir de qualquer maneira, tá? Se não cumprir aquela regra de ouro, você vai ser demitido, tá? Enfim, culpando aí o trabalhador. É esse o objetivo no final, né? Aí tem vários autores, né? Entre eles esse Almeida, aqui, 2001, tive com ele ontem. É o Pará, do Hildeberto Muniz de Almeida. Eu acho que a Eise e a Nilceia já conheceram ele, porque ele está indo de vez em quando nas reuniões lá na Frente Ampla, né? Então, ele é um dos autores, né, desse método que eu vou estar falando de análise de acidentes aqui. Infelizmente, né, até estive com ele ontem, mas eu vi que a gente está trabalhando muito nesses dias aqui, então não dá para ele vir hoje, né, e na aula que vem, né? Mas no futuro a gente pode até trazer ele e o Rodolfo, né? O Pará, né, o professor Pará, a gente chama de Pará porque ele nasceu na Paraíba, né? Mas ele é médico lá de Botucatu, ele e o Rodolfo Vilela, que são os autores desse método, né? Autores de vários artigos falando sobre isso. Inclusive, a questão da campanha nossa de Tempo de Trabalho vem de ler esses artigos deles, tá? Da culpa da vítima. Então, eu até trouxe o Rodolfo uma vez numa live lá da Pastoral Operária de Santo André,
Tem a gravação aqui, eu coloquei no material o link, né? Depois, se vocês quiserem assistir a gravação que eu fiz com o Rodolfo, dá para assistir. E são amigos nossos. Né? E tem o outro, o Bijur, né? Que é um dos famosos da ergonomia, né? O Perro, o Reason, né? O Reason é um dos mais famosos aí, tá? Que ele fala da avaliação dos sistemas, tá? A gente vai falar mais sobre eles, né? Então, aí a gente tem Béia, Laporte, vários autores aí falando que as pessoas são falíveis, quer dizer, as pessoas erram, né? Erram, todo mundo erra. Então, você tem que esperar, né, que a pessoa erre. E para evitar que ela se acidente, né, você tem que colocar meios para que, mesmo que ela erre, não se machuque. Por exemplo, o NR12, né? Uma das premissas é que se ele abrir a porta lá do negócio, o robô para, ele não se machuca, tá? Agora, dava para fazer isso? Né? Eles precisavam fazer o robô trabalhar. Né? Então, muitas vezes você tem que entender que então, por exemplo, se a pessoa errar, né, e abrir o portão, né, mesmo que ele errando e abrindo o portão, ele não vai sofrer um acidente, porque o robô não vai funcionar. São o que a gente chama de falha segura, né, de dispositivos à prova de falhas. Né? Existem vários que a gente, em engenharia, utiliza, né, dispositivos à prova de falhas. Os japoneses chamam de pokayoke ou pokayoke, né? São dispositivos à prova de falhas, porque as falhas vão ocorrer. E se as falhas vão ocorrer, você tem que colocar dispositivo para que, mesmo ocorrendo a falha... Eu me lembro uma vez que teve um vazamento de radiação em Angra dos Reis, porque um trabalhador abriu a porta. Né? Saiu isso no jornal. Aí eu falei, pô, mas se ele abriu a porta e vazou, não é culpa dele que abriu a porta. Quer dizer, a porta estava lá para ser aberta. Então, se ele abriu a porta, não poderia ter o vazamento de radiação. Né? Teria que ter um dispositivo para evitar a radiação, mesmo que ele abrisse a porta, né? Que nem no caso do robô. Então, a gente tem que estar sempre esperando que o trabalhador pode errar, porque errar é humano, ele vai errar. Tá? Acontece que esses erros aí eles são vistos mais como consequência, né, do que causa. Na verdade, o que a gente tem que ver é por que, né, ele errou, por que aconteceu aquilo. Né? São causas, para entender as causas das causas. Quando a gente vai atrás das causas, né, aí você não pode falar que ele errou, porque ele errar é normal. Tá? Então, entender aí nos sistemas, principalmente nos fatores organizacionais. Tá? Então, o Reason lá já falava, nós não podemos mudar a condição humana, quer dizer, a pessoa sempre vai errar, mas a gente pode mudar a condição que as pessoas trabalham. Tá? Então, é isso, tem que fazer defesa, fazer barreira, fazer sistema para, mesmo que a pessoa erre, não tenha o acidente. Tá? Então, bom, existem vários modelos de análise de acidente que tentam buscar essas causas, né? As causas das causas, né? Então, por exemplo, o Reason, né? Ele falava que, bom, a gente viu lá aquele ciclo de Perro, né? Da culpa, né? Mas o Tony falava que esses sistemas, né? Eles possuem vulnerabilidades, tá? Vulnerabilidades. O sistema, mesmo o sistema não é infalível, né? Ele falha, ele tem vulnerabilidade. Então, a gente precisa identificar esta vulnerabilidade que a gente vai estar chamando aqui de barreiras. Tá? Barreiras em defesa do sistema. Então, a gente tem várias barreiras em defesa do sistema. Então, a gente tem que colocar para evitar essas falhas aí. Tá? Então, a gente vai usar essas barreiras para identificar essas vulnerabilidades. Tá? E também, outra coisa importante quando a gente analisa essas barreiras é que tem as falhas ativas e as falhas latentes. O que é isso?
né? As falhas ativas, né? Aquela, por exemplo, os erros que são visíveis, né? Essas falhas do operador que são visíveis, que você enxerga, você vê, ele errou lá, né? Então, são as falhas ativas, tá? Erros que você consegue identificar. Agora, as falhas latentes, né? São aquelas que são invisíveis, que nem no caso do robô ali, né? Você o pessoal só analisou que o cara se machucou ali, que ele escorregou lá na poça de óleo, né? Agora, as invisíveis, por exemplo, é que tinha aquela bula no portão, tinha a questão do robô que falhava. Então, essas aí são as falhas latentes, né? E, normalmente, o que se analisa nos acidentes é só essas que aparecem, essas visíveis. Por isso que a gente tem que ir atrás daquelas que são invisíveis, né? Ou as latentes, tá? Bom, então, para evitar esses erros, a gente tem que ir atrás de corrigir essas falhas latentes, que normalmente estão relacionadas às decisões gerenciais, os projetos errados, né? A supervisão, deficiência de supervisão. Por exemplo, a supervisão imediata sabia que o operador burlava lá o robô, né? Isso é uma deficiência da supervisão. O supervisor o chefe não poderia deixar acontecer, tá? Defeitos ou falhas de manutenção, mesmo caso do robô, tá? Então, deficiência de treino, tem várias deficiências, né? As ferramentas deficientes, né? Equipamentos, bom, tem várias deficiências aí, tá? Agora a gente vai entender como é que esses fatores organizacionais. Então, o pessoal chama, né, de barreiras. O que são essas barreiras? Se a gente olhar o acidente, né? Por exemplo, tem o risco dos processos, essa flechinha azul aqui, tem os riscos do processo. Aí tem as barreiras para evitar os acidentes, tá? Então, tem as decisões gerenciais, tem o projeto, tem a manutenção, a supervisão, auditorias. Os últimos são os operadores, tá? Só que, dentro dessas barreiras, tem os buracos. Ele até chama de buraco de queijo de riso, né? Pensando naquele queijo que tem aqueles furinhos, né? Que são as vulnerabilidades. Então, mesmo as barreiras, né, elas são vulneráveis. Por exemplo, um procedimento de segurança, ele é uma barreira, mas se ele não estiver adequado, ele tem uma vulnerabilidade lá que vai acabar acontecendo o acidente. A manutenção, por exemplo, né? A gente viu que estava vazando óleo lá no robô, a gente viu que ele dava problema de solda. Se a manutenção funcionasse direito, nem teria o vazamento, a pessoa nem ia escorregar, nem ia entrar lá, porque o portão ia travar, o robô também não ia dar defeito. Quer dizer, a manutenção, se fosse uma barreira adequada, evitaria o acidente. Só que, por outras questões, a manutenção não era adequada, por isso que tinha falhas na manutenção, né? Esses buracos nessa barreira da manutenção, que a gente chama das vulnerabilidades, né? São os buracos das barreiras que aí acaba acontecendo o acidente, né? Tem o risco lá, e como as barreiras têm vulnerabilidade, acaba acontecendo o acidente. Ficou claro isso daí? Não está muito complicado, não? Podemos continuar? Bom, aí a gente tem vários modelos, né, de analisar acidente, tá? Então, o próprio Almeida, né, ele fala de vários métodos aí, árvore de causas, inclusive o Árvore de Causas é um livro, um dos primeiros que o próprio eu não sei onde é que está aquele livro eu não vou conseguir achar aqui nessa bagunça minha aqui, mas um livro que o próprio Barreira e a Cecília, a mulher dele, fizeram, né? Não está aqui. Mas o único livro em português de caso foi o Pará que fez. Tem outros métodos, a gente vai até falar depois. Tem vários métodos de checklist, né, também. Tem vários métodos de análise de acidente. A gente não vai falar sobre esses métodos aí, tá?
O importante para nós aí é identificar a origem das falhas, né? Para poder. Então, a gente tem esses modelos de questionário, checklist, né? E os outros que são hermenêuticos, que a gente analisa melhor, né? Busca a causa aberto, não segue um checklist, tá? E a maioria das empresas também usa um questionário, tá? Um questionário, inclusive, baseado na norma 14280. Uma porcaria esse modelo aí que a maioria das empresas utilizam, tá? Então, o Pará, né, o Almeida, ele explica que essa prática aí é seguir uma lista, né, sem uma preocupação para identificar essas relações aí das causas, né? Então, ele critica esses questionários que, repito, a maioria das empresas utiliza esses questionários para poder fazer essas análises de acidente, tá? Aí ele sugere, então, utilizar aí a técnica de árvore de causas, tá? Isso, quando ele escreveu esse artigo aqui, ele tinha escrito esse livro, mas depois a gente viria ele viria depois com esse outro método, mapa, que é melhor ainda que esse de árvore de causas. A árvore de causas é mais utilizado para analisar acidentes mais complexos, né? Também é um bom método, mas é meio complicado de você analisar. Bom, para entender a situação de trabalho. Então, por exemplo, a gente tem uma situação de trabalho, né? A gente tem um trabalhador aí cortando cana, né? Aí a gente tem o equipamento, que é um facão, né? Uma luva. Ele tem um meio ambiente, né? Ele tem o sol, né? A chuva, enfim, né? As dificuldades da tarefa, né? De força, de risco, tá? O tempo para executar a tarefa, tá? O trabalhador, que é o indivíduo, né? E a organização que envolve tudo isso. Então, todo trabalho tem, toda situação de trabalho tem essas condições, tá? O meio ambiente, tarefa, equipamento, o tempo, o indivíduo, enfim, tá? Que é a atividade de trabalho, né? E toda atividade de trabalho tem uma carga de trabalho, tá? E toda carga de trabalho reflete, então, um desgaste e uma nocividade, tá? Então, imagina um cortador de cana, né? Além do risco, o tremendo trabalho físico que ele desenvolve, o calor, tudo ali tem o risco ainda de se cortar com o facão, tá? E aí a gente vê, por exemplo, outras situações externas ao ambiente, né? Por exemplo, a terceirização, né? Enxugamento de atividade, alta rotatividade, né? A questão da remuneração, a jornada, longa jornada. Opa, foi demais aqui. As relações de trabalho autoritárias, insalubres, né? A fragilidade de desarticulação das instituições, por exemplo, cada vez mais os sindicatos perdem o poder, né? Como a gente está vendo aí, a impunidade também das empresas que deitam e rolam e os auditores fiscais cada vez menos, né? Uma das instituições seria aí os auditores fiscais, com menos auditores fiscais, tem mais as empresas ficam impunes. E essa questão sempre da segurança comportamental, né? De colocar a culpa na vítima, né? É o que o pessoal chama de segurança comportamental. Colocar a culpa do acidente de trabalho na própria trabalhador que sofre o acidente, né? Ou seja, a culpa da vítima, né? E aí a gente tem, então, como a gente viu, o risco não é um fator isolado, né? A gente tem vários fatores de risco, né? Entrelaçados, que tem alguns determinantes. Então, a gente viu que tinha vários fatores de risco lá. No caso do robô, a questão da porta, a questão da solda, e, no final, esses determinantes aí que acabam acontecendo o acidente, né? Então, a gente, só para entender, né? A atividade, toda atividade, ela traz um constrangimento, tá? E esse constrangimento é uma nocividade, tá? Como é que se resolve nisso? Por exemplo, a pessoa poder agir, né?
Então, ela ter liberdade de poder agir. Então, no caso lá do robô, por exemplo, ele poderia, se ele pudesse parar a produção, falar, não, não dá para trabalhar desse jeito, tem que arrumar esse robô, senão vamos se machucar, alguém pode até morrer. Se a pessoa pudesse agir, né, não aconteceria o acidente. Tá? Poder pensar também, né, refletir, né, sobre o caso, né, para verificar como resolver esses constrangimentos, né? Poder debater, né? Falar com a chefia, falar com o SESMIT, discutir com outras pessoas, né? Então, pessoa que pode agir, pode pensar, pode debater, né? Isso seria o ideal aí do trabalhador, né? O Rodolfo ainda ele fala um pouco mais, ele vai longe naquele método do LM, né? Ele acaba aumentando, né? Então a gente tem um objeto, né? O objeto são os resultados. Então, por exemplo, aquela peça soldada seria o objeto, a peça feita, né? A gente tem os instrumentos, né? E aí os instrumentos o próprio robô, a solda, enfim, né? O sujeito, né? O trabalhador sempre tem que ter um trabalhador, as regras, né? E a divisão do trabalho. Então, tudo isso aí está relacionado, né, com o objeto. Né? O sujeito está relacionado, o objeto está relacionado com as regras, os instrumentos com a regra. Então, tem todo um relacionamento aí para a gente tentar entender esse relacionamento. Então, a gente tem uma organização, né, como a gente falou, um equipamento, o meio ambiente, o tempo, a tarefa. Né? Isso aí já é uma outra forma de mostrar aí. Uma outra forma de mostrar aqui, né, no Volkswagen antigamente, né, não sei se vocês já viram essa foto, né, fabricando Fusca aqui, como era o pessoal antigamente na produção, né, trabalhando aí. Então, tem a tarefa, né, a montagem, né, tem as pessoas trabalhando juntas, né, as condições ambientais, aí, as ferramentas de trabalho, os materiais utilizados, as normas e padrões. Então, tudo isso aí tem nesse ambiente, né? Mas principalmente as pessoas, né? As pessoas interagindo com tudo isso aí. Tá? Então, e, além disso, né, tem os fatores externos. Né? Por exemplo, a pessoa está feliz, né? Feliz por estar trabalhando na Volks, feliz por ter um emprego, feliz por, enfim, né? Porque o contrário disso é o desemprego, então ela tem um medo de perder o emprego também, né? Isso é um fator negativo. A violência, né? O trabalho muitas vezes pode ser violento também, né? E a questão da saúde. Então a gente vê que quantas coisas se relacionam aí num trabalho, né? Agora vamos ver, por exemplo, acidente de trabalho e essa questão da segurança comportamental. Né? A gente está vendo essa foto aqui, né? Tem um quadrinho lá no meio, que se você colocar, está escrito lá nesse quadrinho. Você é o responsável pela sua segurança. A gente vê muito nas empresas isso daí. Olha a situação, né, do meio ambiente de trabalho aí, né? Uma bagunça, né? E o cara lá colocando, ó, você é o responsável pela sua segurança. Quer dizer, a culpa, se você se machucar, é tua. Tá? Não é esse ambiente terrível que está aí. Né? Uma campanha do SESI, do Senai, do SESI, hein? Atenção a trabalhar com prensa. Tá? Então, tem esse desenho aqui, né? Falou, ó, atenção a trabalhar, não põe a mão lá dentro, né? Tipo assim, não põe a mão lá dentro porque você vai machucar a mão. Isso uma campanha de prevenção de acidente de trabalho, no SESI do Senai de 2000. Tá? A prensa permite aí o acesso da mão. Tá? E as normas de segurança, NR12, que é a segurança de máquinas, não permite isso. Né? As normas exigem que as mãos não possam entrar numa área de risco. E o pessoal lá do SESI, Senai, fazendo. Quer dizer, que se você colocar a mão lá dentro e você perder a mão, você se machucar, a culpa é tua. Tá? Você não prestou atenção. Agora, a gente sabe que as normas exigem que a pessoa, mesmo que a pessoa tente colocar a mão lá,
ele não vai conseguir, porque a norma exige que tenha proteção, né? E as empresas usam e abusam disso, né? Então, essa propaganda, essa faixa, esse desenho aí, ela admite que a máquina pode não ter proteção, o que é errado, né? Falar, presta atenção, o que é isso? Isso é o fim da picada, né? Vamos falar assim, tá? Então, por exemplo, olha, essa placa, atenção, essa máquina possui partes girantes, não introduza a mão nessa abertura com a máquina em funcionamento até... Meu, assim, as normas de segurança, elas não exigem que você ponha proteção. Você, mesmo que você tente, né, você não consiga colocar a mão em área de risco. E aí o pessoal coloca lá um cartaz, né, de atenção, e ainda coloca uma mão aí perdendo os dedos, que se você colocar a mão lá, a culpa é tua. A culpa é tua que você colocou o dedo lá, né? É assim que a gente tem, né? Olha, cansei de ver isso aí também, esse tipo de trabalho de conscientização, né? Assim, das mãos, né? Mão de criança, mão de bebê, né? Um dia suas mãos foram protegidas por alguém. Oxe, esse dever é seu. Quer dizer, você que tem que tomar cuidado com a tua mão, né? O dever é seu. A culpa é sua se você tiver um acidente, tá? Isso é o que as empresas fazem, tá? E aí, de novo, os erros, né? Então, primeiro, antes de considerar os operadores, né, os principais causadores do acidente, é preciso compreender que eles são herdeiros dos defeitos do sistema, criados por uma concepção ruim, instalação mal feita, manutenção deficiente, decisões erradas da chefia, enfim, né? Então, o James Gleason já falava disso daí, desses erros humanos, né? Então, esse pessoal que trabalha nessa confiabilidade humana, ele já tem entender que tem que descobrir, identificar e neutralizar esses erros, né, latentes, tá? Porque o operador vai errar, né? Você não pode colocar a culpa nele se ele errar, porque errar é normal. Então, na verdade, você precisa colocar os meios para que, mesmo que ele erre, ele não se machuque, tá? Então, algumas regras. Então, quanto maior o nível de segurança, menor a necessidade de regras para garantir. Quer dizer, se você não tem regra, né, significa que aquele lugar é seguro, né? Você projetou um lugar seguro, porque não precisa de regra, não precisa de procedimento, você vai lá e trabalha porque o sistema ele é protegido, né? Quando você tem muita regra, muito regulamento, muito procedimento, né, para responsabilizar o trabalhador, é porque o nível de segurança é baixo, tá? E, além disso, ele bloqueia o processo de prevenção também, tá? E aí, por exemplo, essa questão do erro humano, né? Que o pessoal sempre fala dos fatores humanos, né? Que o operador é livre para escolher entre atos seguros e inseguros. A gente viu aquele caso do robô, por isso que eu gosto de colocar o caso do robô logo no início da aula, porque aí depois a gente, com aquele exemplo, a gente pode estar entendendo o texto, né? E naquele caso lá, por exemplo, né, ele não tinha como fazer ato seguro, por aquela condição que ele estava lá, o operador ele não era livre para escolher, ele tinha que entrar naquela condição de risco, tá? Então, e esse modelo ele não explica essas relações entre o erro e o ambiente social, por exemplo, desconsidera características humanas, né? Porque o ser humano ele é incapaz para ficar vigilante o tempo todo, tá? Longo período, não consegue, tá? Agora, o ser humano ele tem mais facilidade para elaborar raciocínios, né? E interpretar e criar significados, né? E o próprio operador tem a sua visão de mundo, né? Então ele é influenciado por isso, né?
Então, o erro humano, de acordo com o James Reason aqui, né? Então, é isso, é um termo genérico, né? Que, em todas as situações que qualquer atividade física ou mental falha em atingir o resultado desejado. É um erro, tá? E todo mundo... E esses erros podem ser ativos e latentes, tá? E aí que a gente já falou, esses erros ativos, eles são cometidos no fim da linha, né? Na linha de frente, né? São visíveis, são próximas do acidente, e os latentes, né, são aqueles erros de projeto, né? O erro gerencial, eles são invisíveis, silenciosos, né? Então, são os que a gente chama de os latentes, né? Distantes no tempo e no espaço. Tá? Então, só. Bom, a lesão, né? Quando você tem uma lesão, uma sequência linear de eventos, né? Então, por exemplo, você analisar a lesão como uma sequência do operador, ele errou, ele se acidentou, né? Mas não é o correto. Você tem que analisar todos os fatores. A gente viu que tem vários fatores, né, que podem acontecer. O posto de trabalho, as máquinas, os materiais, enfim, tá? Os fatores estruturais, que são o planejamento, a organização do trabalho, enfim, tá? Então, os acidentes de trabalho são eventos súbitos, indesejáveis, que ocorrem durante o trabalho, tem perdas, prejudicam a imagem da empresa, né? E tem essa armadilha, né? Essa palavra acidente mesmo, né? Se você falar acidente, é um acontecimento casual, fortuito, inesperado. Isso é uma armadilha, né? Essa palavra acidente, né? Então, qualquer acontecimento desagradável e infeliz que envolva dano, perda, lesão, sofrimento ou morte é um acidente, tá? Evento súbito, imprevisível, com consequências inesperadas, indesejadas, né? Isto é o que significa a palavra acidente, mas a gente vê que não é, né? E também tem a questão das finalidades preventivas e jurídicas, tá? Que a gente sabe que muitas vezes a empresa quer colocar a culpa no trabalhador para não admitir que a própria empresa errou, né? Ao cumprir, por exemplo, uma norma regulamentadora. Então, no caso lá do acidente do robô, por exemplo, ela não cumpriu o NR12, né? Então, a empresa deveria ser penalizada por isso. Mas não, ela quer colocar a culpa no trabalhador para evitar, né, as finalidades aí jurídicas. Acaba que não tem, como você não descobre as causas, acaba não fazendo as ações preventivas adequadas também, tá? E na árvore de causas a gente analisa isso, né? As questões do acidente de trabalho, dos indivíduos, né? A qualificação, a experiência, as dificuldades da tarefa, dos materiais, do ambiente, tá? Esse queijo suíço de riso a gente já falou, né? Que são os buracos aí, né? As vulnerabilidades, né? Que são tem as barreiras aqui. Esses buracos são então, lá no início são as condições latentes, né, do projeto, da manutenção, tá? E aqui no final são as falhas ativas, falhas do operador que acaba tendo o acidente. A gente já até falou sobre isso. Então, a gente tem as falhas ativas, os fatores de ambiente de trabalho, os fatores organizacionais, para a gente poder analisar, né? E aí a gente chega no modelo da gravata borboleta, que é o modelo de análise de acidente que a gente vai estar falando aqui, tá? Então, a gente tem o risco, né, o perigo aqui, né, do acidente, essas causas distais, né, distantes do acidente, que são aquelas causas latentes, tá, que são invisíveis, tem essas causas proximais, né, perto do acidente, que são as falhas ativas, né, tem o acidente, o evento desejado, e depois tem as consequências, né? Tem as consequências proximais, que é, por exemplo, um corte, uma lesão, e as mais
E as distais, mais distantes, por exemplo, né? Vamos falar, por exemplo, da Covid, né? Quando você acaba tendo a Covid, por exemplo, logo de cara você sente o mal lá, pode até morrer, né? Quando você se recupera, você pode ter uma sequela, né, no futuro, e então seriam essas causas distais. Eu me lembro também que, por exemplo, a gente fez uma vez uma análise de um acidente por esse modelo aqui, naquela acidente que teve em Santa Maria, lá no sul, da Boate Kiss, né? A maioria dos jovens morreram por causa das causas distais, né? Eles não tanto morreram queimados ali na hora, né? Eles morreram basicamente por causa da fumaça, né? Que demorou um tempo para poder se manifestar, né? Que são essas causas distais. Então, quando a gente tem esse modelo dessa gravata borboleta, a gente analisa tudo isso daí, tá? Então, esse modelo da gravata borboleta, ela é uma representação gráfica dos caminhos das causas dos acidentes, tá? Então, nessa análise aí, mostra os controles, mostram as barreiras, as consequências, tá? E a gente vai entender como é que fazer essa análise aí. Então, a gente, por exemplo, então, como a gente viu, o evento central, né, o evento de interesse, o acidente, é o nó central da gravata. Aí, de um lado, a gente tem as fontes de risco, né, do lado esquerdo do nó, tá? E tem as barreiras ou controles, né, com as barras verticais, e do lado direito, aquelas consequências lá, tá? Então, bom, a gente vai ver isso daqui. É isso daqui, essa confusão aqui, tá? Então, a gente tem o evento central, tá? Aí a gente viu que um acidente ele pode ter várias causas, né? E aí a gente vai ter as barreiras, né, de prevenção, as medidas de prevenção. Então, você vai ter uma medida de prevenção para uma causa, uma medida de prevenção para outra. Então, a gente tem as várias barreiras aqui para evitar que aconteça o evento, né, que aconteça o acidente, que é o meio da... Né? Essas flechinhas aqui no comum, né, são a direção do evento, né? Então, se a barreira ela funciona, acaba não tendo o acidente. Se tem buracos nessas barreiras, né, vulnerabilidades nessa barreira, aí acaba tendo o acidente. Mesma coisa do lado de cá, né, o amarelinho aqui. A gente tem causa também para, por exemplo, um incêndio, né? Para ele não se propagar e ter consequências muito grandes aqui, você tem, por exemplo, as primeiras barreiras aqui, por exemplo, sprinklers ou aqueles apagador de incêndios. Surgiu a palavra agora, deu um branco aqui. A gente tem no carro, ai Deus do céu, o Extintor? extintor de incêndio, isso, obrigado, Meise. Tá? Então, e funciona assim, né? E quando a gente vai analisar o acidente, né, a gente analisa exatamente assim. Então, por exemplo, né, uma das causas do acidente lá do robô, por exemplo, foi o portão, né? O portão que estava com burla, né? Que estava inoperante lá, a segurança dele. O portão é uma barreira. Quer dizer, se essa barreira funcionasse, não teria tido o acidente. Acontece que o portão ele não estava funcionando, ou seja, tinha um buraco lá. Então, a barreira não serviu para nada. Então, quando a gente vai analisar esses acidentes, a gente analisa quais foram as barreiras. Então, por exemplo, aquela barreira aqui do portão não funcionou, porque a gente já viu, né? Ele precisava fazer a burla para poder tirar a produção. Então, não adiantava ter uma barreira, identificar essa barreira e por que a barreira não funcionou. Por exemplo, outra barreira pode ser, por exemplo, procedimento de trabalho, né? Então, tinha lá a placa, tinha a regra, né? Que a pessoa não podia entrar. Isso daí é uma proteção também, né? É uma barreira.
um procedimento de trabalho, uma regra de segurança, é uma barreira. Aí a gente vai ver, pô, mas por que essa barreira não funcionou? Porque ela tinha um buraco, né? Porque a pessoa não dava para cumprir aquele procedimento, porque ele precisava produzir, então a barreira então tinha esse buraco que, por causa da produção, também não funcionava. E assim outras barreiras. Então, toda a análise de acidente, a gente analisa as barreiras, as falhas das barreiras, né? Onde deveriam ter barreiras, onde deveriam ter medidas de controle, e por que essas medidas de controle não funcionaram, né? E muitas vezes não tem também, né? Aí, se você não tem uma barreira, não tem uma, aí você identifica que falta barreira, né? Aí você, na análise do acidente, você introduz, então, uma barreira. Então, na verdade, quando a gente analisa esses acidentes com esse método, né? Uma das coisas que a gente faz é identificar as barreiras, tá? E aí, que nem a gente falou, as barreiras podem ser tanto das falhas latentes quanto das falhas ativas, né? Então, a primeira coisa é ir atrás das barreiras para identificar onde falhou, onde não devia ter falhado e por que a barreira falhou, né? E fazendo isso, você vai poder, então, melhorar aquela medida protetiva, você vai poder melhorar aquele portão, né? A gente sabe que, por exemplo, a questão do portão tinha lá um erro gerencial, né? Que na verdade, o portão ele estava mais perto do evento aqui, né? A falha gerencial de cumprir a produção mesmo com o robô quebrado, né? É uma ação que era invisível, né? O SESMIT mesmo não enxergou isso, né? Porque era uma coisa só o chefe sabia, os operadores sabiam, tá? Então, é esse modelo que a gente normalmente então utiliza para analisar, tá? Só para a gente entender melhor isso daqui, tá? A gente tem o perigo, né? O acidente aqui no meio, aí já tem uma ameaça aí, uma barreira aqui, uma barreira aqui, aí você vai analisar todas essas barreiras aí para que deveriam evitar o acidente e não evitaram, e aí você vai identificar, então, por que a barreira falhou, por que ela não funcionou, né? Quais as causas que essas proteções aqui não funcionaram, né? Que a gente está chamando aqui de barreira. Tanto para evitar que o acidente acontecesse, quanto que as consequências. Por exemplo, vamos supor que o trabalhador estava usando uma luva, né? Uma luva de proteção. Mesmo quando, de repente, teve um acidente aqui, a lesão pode ser evitada se ele tiver com uma luva de proteção ou com um óculos de segurança, né? Então, e se mesmo assim ele se machucou, entender por que aquela luva não resolveu, por que aquele óculos não resolveu. Enfim, dá para a gente. É um modelo que você consegue identificar todas as causas, né? Todas as barreiras, enfim, para poder estar trabalhando, tá? Bom, dá para quantificar alguma coisa aí também, mas é mais complicado. Não vou entrar nesse controle, nessa linha, porque o pessoal adora quantificar, né? Você vê que até no nosso PGR lá a gente tem essa forma de mensurar o risco, né? Probabilidade. A gente vai até falar disso depois. Agora não, mas existem algumas. Pode muitas vezes utilizar uma outra técnica, né? Para poder medir o risco, vamos dizer assim. É isso que. Então, a gente tem a árvore de eventos, é uma técnica que dá para medir o risco, né? O grau de confiabilidade. E esse LOPA também, né? Que é uma outra técnica. Nós temos muitas técnicas. Eu faço parte de um grupo da ABNT que trabalha na gestão de riscos. E a gente acabou de desenvolver uma norma 31.010, tinha lá mais de 50 técnicas de risco, inclusive essa gravata borboleta aqui, né?
E a gente trabalhou, eu trabalhei nisso até na tradução dessa norma. Bom, e aí essa modelo de gravata borboleta aqui, ela serve, né, para identificar, né, essas informações sobre a situação de risco e o acidente, tá? E as possíveis causas e consequências, né? Tanto a causa do acidente como as consequências, tá? As causas seriam do lado esquerdo e as consequências do lado direito, tá? Então, é fácil de você poder identificar essas barreiras, então é muito simples, né? E também ela é usada para avaliar os controles, né? Que controle? O controle seriam as barreiras, tá? Então, para cada causa daqueles acidentes, né, tem a barreira, que seriam os controles ou as medidas preventivas. Se falhou esse controle ou essa medida preventiva, falhou a barreira, então dá para a gente identificar aí também, tá? Então, aí você pode dá para você registrar isso, né, e melhorar aquele controle, tá? Bom, ela é utilizada quando também não tem uma situação bem complexa, né? A gente tem uma análise, algumas análises de risco bem complexas, onde a gente tem que usar outro tipo de técnica, né? Árvore de falhas, árvore de causas, árvore de eventos, né? Então, é uma técnica mais simples aí para poder analisar. Então, a entrada das informações, né, são as causas dos acidentes ou as consequências dos acidentes, e as barreiras são os controles que podem evitar, né, e a saída, né, é esse diagrama que a gente viu aí simples, tá, que mostra essas vias de risco aí e esses controles aí que são as barreiras, tá, que vão identificar onde falhou, tá? E as consequências que nem a gente já viu. Então, os pontos fortes é fácil de entender, né? Você olha para a gravata borboleta, você entende, né, o que falhou, qual barreira que falhou, tá? Foca nos controles, então dá para identificar quais as medidas de prevenção que falharam, tá? E pode ser usado aí para as consequências. Às vezes, em risco, o pessoal fala de consequências desejáveis, né? Mas quando a gente fala em acidentes, são sempre indesejáveis. Tá? E a gente viu que não precisa de um nível de experiência para usar. Tá? Agora, não dá para identificar, por exemplo, se aquelas barreiras são interligadas, né? Se as casas são comuns, isso aí tem que usar outro método para analisar, uma árvore de falhas. Tá? Então, situações complexas ficam difíceis de você analisar no método de barreira aí também. Tá? E como que a gente vai fazer a análise desse acidente aqui? Né? Primeiro, a gente vai pegar o acidente, né, analisar o trabalho sem o acidente de trabalho. Quer dizer, o que acontece? Aconteceu o acidente, você vai olhar a situação do trabalho, tá? E vai, muitas vezes, fazer uma entrevista coletiva ou análise ergonômica do trabalho, da atividade. Porque ele parte da premissa que, numa situação habitual, não acontece um acidente. Tá? Se acontecer o acidente, é porque alguma coisa mudou nessa situação habitual. Né? Alguma coisa mudou, e aí, porque que se acontecesse sempre o acidente no trabalho habitual, a pessoa sofria acidente toda hora. Né? Então, ele vai trabalhando, né? E sem o acidente de trabalho, aí você vai analisar o trabalho sem ter acontecido o acidente de trabalho, e depois vai identificar o que errou, o que mudou aquele processo. Vamos voltar lá para o robô lá de novo. Né? A gente viu que a situação de risco, mas não tinha tido acidente até então. Tinha sido, sim, os trabalhadores tinham tomado o tapa do robô e tal, mas não tinha tido ainda o acidente. Ele acabou acontecendo porque a pessoa escorregou na poça de óleo, né? Com todos aqueles riscos, lá, o robô, o portão, tudo aquelas condições, o erro, a falha na solda, todas aquelas causas que a gente viu que poderia acontecer acidente,
mas o pessoal estava acostumado com aquilo, com aquele trabalho habitual, que não era o trabalho do procedimento, quer dizer, não adianta você olhar o trabalho habitual prescrito, aquele que está no documento, porque aquele que está no documento você não ia entender, porque as pessoas trabalhavam habitualmente fora do procedimento. Então não adianta você pegar um procedimento e falar, o cara tem que trabalhar assim. Não, você tem que ver como é que ele trabalha realmente, qual a atividade real que ele faz. Então o pessoal entrava lá, fazia o retrabalho, fazia a burla no portão, e não acontecia o acidente. Até que um dia, né, teve aquele poça de óleo lá, que ele escorregou, acabou entrando na zona do robô e acabou se machucando. Então, é isso que a gente analisa, né? O trabalho habitual e o que mudou para acontecer o acidente. Tá? Essa que a gente chama de análise de mudanças, né? O que mudou. Tá? É isso que a gente. Então, ele só ocorreu porque teve alguma mudança. Então, identificar essa mudança. Tá? Então, entender as causas dessa variabilidade, desses buracos da barreira, tá? Que mudou em relação à situação habitual. Entender, né, a degradação desse meio ambiente de trabalho aí. Então, também uma coisa que nessas análises também você analisar se teve alguma transferência de energia, tá? Muitos acidentes acontecem choque elétrico, outros tipos que envolvem energia, né? E aí você vai identificar que tipo de energia, a origem da energia, se foi aí nesse caso, né? Por exemplo, né, se a pessoa toma um choque, né, elétrico, por exemplo, ou um acidente de pneumática, um acidente hidráulico, enfim, né? Você vai analisar que energia que tinha lá, né? E quais as barreiras que evitavam, que tinham no sistema para evitar o choque, tá? E também identificar se tem alguma barreira que você poderia ter colocado lá e que evitaria o acidente, tá? Então, nessa análise das barreiras aí, você procura identificar não só a falha das barreiras, né, existentes, as falhas das medidas de controle existentes, como também identificar uma barreira inexistente, uma medida de controle inexistente, que aí a gente pode colocar, né, a medida de controle. Tá? Uma outra coisa importante numa análise de acidentes é conversar com o acidentado, tá? Conversar com o trabalhador, com os companheiros de trabalho, com a equipe, né? Então, entender como que poderia garantir o acesso àquele trabalho em condições seguras. A gente viu que no caso do robô lá, né? E também entender o que perguntar e como perguntar, tá? Tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ter calma aí, porque a pessoa que sofre o acidente, né? Você vê, o trabalhador lá está com medo, né, da punição, medo de. Então você vai conversar com ele, você tem que ter um jeito legal de obter a realidade e saber que você não está ali para prejudicar ele, né? Porque se ele não falar a verdade, né, você não vai conseguir descobrir o que aconteceu. E ele não, muitas vezes ele não fala a verdade porque ele tem medo, né, de tomar a punição, né? Então, por exemplo, lá no caso do robô, voltando para o robô, né, ele não falou para o Sesmit que tinha a bula no portão, o medo, né, do chefe, que o chefe sabia, né, medo que ele não estava cumprindo o procedimento lá que seria o correto não entrar na área. Então, tem que ter jeito, né, para perguntar para o trabalhador, né, o jeito de perguntar e o que perguntar, né? Pô, por que você entrou lá? Né? Por que você precisou entrar lá? Né? Porque
porque teve um motivo, tá? E muitas vezes, então, você tem que ter um jeito de perguntar. Não é muito simples isso daí, não. O que normalmente a gente faz? Falar para o trabalhador assim, olha, explica para mim como é que é a rotina do teu trabalho, né? O que você faz? Como é que você faz o teu trabalho? Você pega lá, então, pega a peça, põe lá, faz o quê? Então, explicar como ele faz a situação normal, sem o acidente, claro, né? E depois, né, analisar o trabalho com o acidente para ver o que mudou. O que mudou para ter o acidente. Então, normalmente é isso que você faz. Você não precisa chegar lá e falar, olha, você entra lá, por que você entrou lá dentro se não pode? Não é essa a pergunta. Como é que você faz o seu trabalho? Como é que você faz? Eu chego aqui, eu ligo aqui, mas dá problema, e aí? Aí eu entro lá, né, e faço isso. Então ele vai te mostrar aí nesse dia. Então, o que aconteceu para ter o acidente? Nesse dia, eu escorreguei nessa poça de óleo e caí e tal. Mas a situação toda era frágil, né? E você vai identificar aquilo que aconteceu lá que a pessoa escorregou, que era uma falha de manutenção, uma falha na barreira de manutenção, mas tinha muitas outras causas, né? Que propiciaram o acidente. Então, na hora que você analisa tudo isso daí, você identifica tudo, né? A dificuldade é quando, por exemplo, você tem uma morte, né? Uma morte, como é que você vai identificar o morto? Como é que você vai entrevistar o morto, né? Mesmo uma pessoa afastada, complicado a pessoa afastada, como é que você vai na casa dele para investigar? Complicado, né? Difícil. As tarefas automatizadas também, né? Como é que você vai identificar essas tarefas? Então, tem algumas dificuldades aí. Mas, normalmente, a gente parte de analisar a situação do trabalho, analisar como o trabalho é realizado, tá? Conhecer o processo produtivo, entender lá onde vem a peça, como é que chega aqui, para onde vai. Então, e também buscar evidências sobre o que aconteceu, né? Tirar foto, analisar os documentos, fazer outras entrevistas, entender, né, o que está acontecendo. Então, pegar os documentos. E também ser muito ágil também na análise, tá? Eu mesmo, quando eu trabalhava na empresa que analisava acidente, quando acontecia o acidente, eu saía, eu parava tudo que eu estava fazendo, na hora, na hora. Eu soube de um acidente, eu parava e corria na hora para chegar lá para ver o que aconteceu. Porque se você demora porque na hora, você chega na hora, os caras estão todo mundo nervoso, né? Tá todo mundo. E na hora todo mundo fala tudo, né? Se você demora para chegar, você chega lá, as condições já não são as mesmas, o pessoal já limpou o óleo, né? O trabalhador já fica, esses caras não estão preocupados comigo, já demoraram para chegar aqui, quer dizer, então você tem que ser muito rápido quando faz uma análise de acidente, tá? Então, por exemplo, se a pessoa, no caso do comportamento, aí ele errou, né? Mas ele errou por quê ele errou? Qual a causa do erro, né? Buscar as causas do erro, a origem do erro, né? E não que ele errou, mas por que ele errou, tá? Identificar essas fragilidades do sistema, que a gente viu, as barreiras, né? As barreiras e as fragilidades seriam aqueles buracos, seriam aquelas vulnerabilidades que a gente chama, né? As origens do acidente de trabalho, né? Ou seja, as causas das causas. Tá? Aí a gente faz uma reconstrução da situação do acidente de trabalho com as informações reais mesmo. Né? Também não ter preconceito, tá? Porque você vê que chega, muitas vezes, uma análise pessoal já chega já culpando a vítima, né? Já chega lá com o trabalhador é o culpado, né? Isso é um preconceito, né? Já é um senso comum, a pessoa já chega para analisar já com a ideia de que o cara é que errou, ele que errou, então tem que tirar isso da cabeça, né?
E é incrível como todo mundo, sempre quando acontece um acidente, a primeira coisa que fala é que a culpa foi do operador, a culpa foi do trabalhador, né, da vítima, né, como se ele quisesse, né, se machucar. Também é importante também ter a presença do trabalhador e o seu representante. Né? Quem que é o representante do trabalhador no local de trabalho? Quem vocês acham que é o representante do trabalhador no local de trabalho? Se vocês pensaram, é esse mesmo, tá? A CIPA. CIPA. CIPEiro, né? Então, o CIPEiro tem que estar junto nesses casos dos acidentes, tá? Se tivesse um cipeiro lá no caso do robô, o cara não ia tomar punição, não ia chegar nem primeiro lá, porque o cipeiro já ia discordar disso daí, porque o cipeiro já ia conversar com o trabalhador, já ia entender o problema, então, é, toda hora eu volto para a origem desse curso, né? A origem desse curso é justamente esse, né? Justamente o cipeiro, né? O representante do trabalhador, está preocupado em participar dessas análises de acidente. Então, o cipeiro, aconteceu o acidente, a primeira coisa que o cipeiro tem que fazer é correr para o local de trabalho, né? Ver o que aconteceu, conversar com o trabalhador. Para o cipeiro, o trabalhador fala, porque ele não tem medo, né? É diferente de um técnico de segurança do SESMIT, ou um engenheiro de segurança do SESMIT, ou um chefe, né? É diferente. O cipeiro, o trabalhador fala. Por quê? Porque ele confia, né? Que o cipeiro vai defender ele na análise, né? Então, lógico, sempre tem que envolver a empresa também, né? Não é só o cipeiro que tem que analisar. Principalmente porque quem vai resolver o problema depois, resolveu a falha do robô, né? O problema lá da porta, tudo isso, é a empresa que tem que resolver isso daí, não é o cipeiro. O cipeiro tem que identificar a falha, identificar os erros e depois falar para a empresa resolver. Tá? Bom, aqui a gente viria para falar das ações corretivas, do PGR, tá? Mas como a gente já está quase em cima da hora, 10 para as 9, eu vou deixar essas ações corretivas, tá? Para a próxima aula, tá? E a gente dá uma revisada lá no PGR, tá? Até falei demais aqui, devia ter parado um pouco, né? Para vocês poderem perguntar alguma coisa, né? Que eu acabei indo direto aí. Bom, mas depois eu vou falar para vocês, porque a gente tem vários casos, né? Eu tenho vários casos que a gente analisou. Por exemplo, a gente analisou com esse método o caso da Vale, né? A gente pegou aquele relatório da Vale analisando, pegamos aquele caso que eu falei lá na Boate Kiss, teve vários casos que a gente analisou por esse método aí, por esse método de mudanças aí. E a gente tem um site, né? Depois, na aula que vem, eu vou mostrar melhor esse site, por isso que eu não quis falar ainda agora, e que depois eu vou deixar o link para vocês se inscreverem lá, que é o Fórum AT, né? Fórum AT. Eu vou não, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, que eu vou querer explorar esse site com vocês, né? É um site livre, vocês podem se cadastrar, não paga nada, e lá tem um monte de análise de acidentes. Tem vários casos de análise de acidente lá. Inclusive, muita informação da frente ampla, tem muitas outras informações lá no site do Fórum AT. Inclusive, quando a gente fez, por exemplo, aquela palestra do Padilha, né, que lá na Frente Ampla, que ele veio lá falar para a gente, foi transmitida, não sei se vocês lembram, né, pelo Fórum AT, né, que é justamente esse site, né, que eu vou deixar para vocês. E lá tem vários casos de análise de acidente, tem vários materiais de acidente. Então, quem quer depois se desenvolver mais e conhecer mais sobre isso daí, tem lá, inclusive, um caso bem recente do iFood, lá dos Estados Unidos, né? Que é o fim da picada, mas isso aí eu não vou falar agora, não. Já falta 5 para as 9.
Eu vou deixar para a aula que vem, que tem muita coisa para a gente falar ainda, e aí na aula que vem a gente fala. Essa análise de acidente, né, eu gosto muito dessa aula, porque eu já analisei muito acidente mesmo, né? E esse método, né, que eles inventaram aí, o método de mapa, né, que tem essas gravata borboleta, análise de barreiras, trabalho habitual, são tudo técnicas, né, dessa apostila que o Pará e o Rodolfo elaboraram, né? E, e eu já usava esse método antes até de conhecer eles, né? De conhecer o Pará, de conhecer o Rodolfo. Eu conhecia os artigos deles, né? Os materiais que eles faziam, os livros que eles faziam, mas pessoalmente, assim, conversar com eles, né? Ter uma relação de até amizade com eles, a gente só pegou depois, né? Primeiro, quando eu fiz o curso lá na Fundacentro, que aí eles foram meus professores lá na Faculdade de Saúde Pública, e depois, aí com o Rodolfo, a gente fez vários trabalhos de um curso de análise o LM lá, o método LM, esqueci, agora deu branco também, no LM, e laboratório de mudanças, laboratório de mudanças, que é uma técnica muito nova para resolver problemas complexos. Qualquer dia a gente conversa sobre isso aí. Aí o buraco é mais embaixo. Mas é muito legal também. E esse método mapa, né, que a gente começou a fazer, né, que foram criados esse método aí pelo Pará e pelo Rodolfo, e a gente está hoje com eles aí na frente ampla, né? Muito legal, né? Bater papo, ter amizade com eles, depois de tanto tempo conhecer já o trabalho deles. Mas, gente, então é isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. O Emerson já foi embora, né? Não aguentou pelo jeito. Mas tem alguma pergunta ou a gente vai deixar para a próxima aula para fazer as perguntas? O que vocês querem? Nossa, é tanta informação que eu não sei nem organizar na minha mente para fazer pergunta. Tá bom. Eu vou mandar o material depois, né, para você dar uma olhada, vocês darem uma olhada, né? E aí na próxima aula, porque realmente é muita informação mesmo. Eu acho que eu passei muito rápido aqui nos assuntos, né? É que são palavras, né, que vulnerabilidade, não sei o quê, e na verdade esses desenhos, né, são, na verdade, quando eles fizeram esse método, eles pegaram várias ferramentas de outros métodos, né? Então usaram o riso, usaram vários autores para construir esse método, né, que é muito legal, né? É uma inovação, né? Oi, Maria Aparecida, pode falar. O microfone está fechado. Microfone, Maria. Sobre a análise aí, passando pela cana-de-açúcar, né? Eu tive experiência nisso aí, porque o meu pai trabalhou nessa área de cortar cana. Por incrível que pareça, ele não tem nem uma dor na coluna. Já minha mãe morre de dor de tanta coisa, e ele não sente dor nenhuma. Só os problemas de coração, essas coisas da idade, né? Então ele tem. Mas eu passei por essa experiência porque eu fui com ele para a cortagem de cana lá, né? E ele me deu o tal do facão dele, que era muito afiado, parecia uma navalha. Aí quando eu dei a facada, aí cortou a cana e cortou a minha perna, foi direto. Perna e cana junto. 4 dedos abaixo da rota do joelho, cortou até no osso, entrou no osso, a faca. Facão, quer dizer. E graças a Deus, né? Tô viva. Escapei do facão com a cana. Então, hoje é tudo mais moderno, né? Mas tem aqueles fundão lá que o povo não tem conhecimento, que ainda é na base do facão, né? Mas tem as máquinas, os robôs, né? Agora, tudo tecnologia nova. Então, você falando disso me lembra muito, né? O falta de conhecimento das pessoas.
ser humano e máquina. Quem faz os procedimentos e treinamento, né, para evitar os acidentes. Era isso aí que eu queria comentar. E tem assim, muita novidade nessa área aí. Nesse caso Se for falar, você leva a noite toda. Esse caso de corda de cana aí, a gente tem vários exemplos. Uma vez eu assisti porque você tem razão, tem vários lugares que já foram mecanizados, né? Principalmente do lugar mais plano. Mas tem aqueles lugares mais inclinados ainda que as máquinas ainda não fazem. O pessoal corta na. E como eles ganham por produtividade, né? Então, aí tem gente até que morre, de tanto trabalhar, porque né, trabalha pra caramba. Agora, desse caso que eu mais me lembro, né, de uma vez, foi uma mulher que foram fazer uma análise. Então, em alguma análise ergonômica, eu precisaria achar, né? Mas está aí descrito esse caso numa análise ergonômica dessas daí que eu tenho. Que a mulher, eles perguntaram lá qual era o problema, eles dormiam em quarto separado, cama separada. Né? Por quê? Né? Falou que a mulher não aguentava mais de tanto apanhar do marido, porque o cara à noite sonhava que ele estava cortando cana, né? E dava aquelas batidas assim, batia na mulher. A gente ri, mas, poxa, imagina a situação da mulher né, apanhar. E o cara, lógico que ele não bateu porque queria, né? Ele estava. Imagina o cara cortar o cano o dia inteiro. A mãe teve sorte, viu? Porque imagina o cara cortar né, o dia inteiro, né? Chegar à noite, ter um pesadelo, né? Não é difícil isso acontecer, não. Tanto é que aconteceu, né? Mas é um trabalho terrível, né? Trabalho terrível. Né? Muito pesado. Agora, isso vai depender muito do indivíduo também, né? Imagino que teu pai deve ser uma pessoa muito forte, né? Porque não é qualquer um que aguente esse tipo de trabalho, não. É muito exigente, né? Muito complicado esse trabalho aí. Mas beleza, gente. Então vamos terminando por aqui. Aí a gente deixa a última aula, então, para a gente fechar esse assunto de análise de acidente para a semana que vem. E eu corri assim para ver se dá tempo de eu pegar um caso, né? Porque a melhor coisa quando você faz uma análise de acidente é pegar um caso, né? Analisar que nem eu usei o caso lá no início da aula para a gente poder comentar a parte didática. Senão, se você não comenta um caso específico, você não entende as palavras, né? O texto. Agora, o método em si, para você entender o método, o ideal é você fazer uma análise do acidente pelo método. Aí você vai entender como aplicar o método, né? E o método é muito legal. Para mim, né, que já analisei muito acidente, quando eu descobri esse método, eu achei genial, eu achei muito legal, porque ele trouxe coisas assim E eu conheço de método, hein? Nossa, li muito sobre todos os métodos aí, já li muito material, e o melhor é esse. Uma pena que as pessoas não fizeram esse curso, né? Porque esse método aqui não tem disponível, né? É difícil de as pessoas poderem aprender, né? A não ser quem assistir essas aulas aqui, né? Então fica o convite aí. Então, beleza. Se vocês não têm mais nada, gente, boa noite para vocês, né? Boa noite, gente. E até a semana que vem, então, se Deus quiser. Tá? Boa noite, paz e bem. Até mais. Boa noite. Foi muito bom. Boa noite a todos, todas.